amados irmãos do YouTube, irmãos em Yahushua e em Yahushua. Meus irmãos, sou estudioso da Cabala há mais de 15 anos e quero trazer a minha colaboração. E acredito que essa seja a vontade do nosso Criador e Salvador Yahushua. Quero iniciar nossa palestra lembrando o período do livro de Gênesis, que fala da existência do nosso Pai da seguinte maneira: tudo que existia era o espírito de Yahweh e as águas, e o espírito de Yahweh pairava sobre as águas. Bem, irmãos, sobre este período, durante milhões e milhões e incontáveis milhares de centenas de anos, porque ele sempre existiu numa existência que nós, para entendermos, vamos chamar de existência negativa. Por que negativa? Porque durante todo este incontável período ele não havia criado um corpo, nada para si mesmo, não tinha nada criado. Até que um dia, em sua infinita sabedoria, resolveu criar sinais, desenhos, expressões, hoje chamado do alfabeto, da língua Kadosh. Criou as letras hebraicas. Se observarmos o Evangelho de João, vamos ver no primeiro capítulo: no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ao criar estas letras, o Todo-Poderoso, usando o seu infinito poder, juntou o Iode, o Re, o Vav e o Re. E com estas 4 letras, ele pôs uma sobre a outra, formando, vou ver se faço aqui no pedaço de papel para vocês entenderem. Tem um papel maior aí para você me arranjar. Pegar aqui para tentar desenhar o corpo arquitetado para todo ser inteligente, composto do Iode, o Re, o Vav e o Re final. Iode, Re, Vav, Re, nesta posição, forma cabeça, membros superiores, tronco e membros inferiores. Portanto, vou novamente mostrar aqui mais perto da câmera. O Iode por cabeça, Re por membros superiores, Vav por tronco e o Re final como membros inferiores. E esta é a forma que deu a si mesmo e a todos os seres inteligentes. Partindo desse princípio da criação da língua Kadosh, este foi o primeiro corpo do Todo-Poderoso. Um corpo luminoso. Ao criar o mundo, surgiu a necessidade de criar um segundo corpo. E antes de chegar nesta necessidade, vamos entender o porquê disso. Em Gênesis, se observarmos no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, vamos observar
que os Elohins criaram o homem. Tem até um cidadão, de professor na internet, que questiona, dizendo que tinha 2 deuses na criação. Para ele, eu mando o seguinte recado: olha, não tinha 2, tinha centenas de deuses na criação. Porque Elohim, você que é professor, colega do YouTube, deveria saber que Elohim é sinônimo de Deus. Vou procurar. Localiza nesse dicionário aqui a palavra Deus, é que eu mostro na câmera. Então, meus irmãos, ali, os Elohim, você vê que toda a criação do universo, em Gênesis, você vai encontrar tudo no singular. Toda a criação foi feita no singular. Ao chegar no versículo 26, você vai encontrar a criação do homem totalmente no plural. Façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. Mas no versículo 27, você vai ver o homem que Yahweh criou, que o Todo-Poderoso criou. Yahweh cria o homem no singular, o homem Ada. O homem Ada. Este é o homem que Yahweh criou. Portanto, irmãos, na Terra existem 2 espécies de seres humanos, de seres inteligentes. Uma criada pelo Criador de todas as coisas e a outra criada pelo poder dos Elohim, criada pelo poder do Tetragramaton Yod-Rei Vav-Rei, que está contido no nome do nosso Pai, mas que não é o nosso Pai. Vamos chegar lá. Estes homens, criados pelos Elohims, os deuses na língua portuguesa, caídos, foram criados em antítese ao homem Ada. Foram criados para dizer, tentar provar que o homem que o Todo-Poderoso criou não era bom. E isso não é verdade. Em Gênesis 1:31, nós vamos ver que tudo que Yahweh criou, tudo quanto ele fez, não é bom, é muito bom. Portanto, se tudo que ele fez é muito bom, o homem Ada é muito bom. O homem que não é bom, o homem que é mau, são os filhos dos homens, os filhos dos Elohim. Em Gênesis, ainda em Gênesis, no capítulo 6, versículo 2, você vai ver novamente as 2 espécies em cenário. Vendo os filhos de Yahweh, que as filhas dos Elohim eram formosas, lá não está, o termo não está Elohim, está filha dos homens, porque daí em diante a mensagem é dada da seguinte maneira: quando as escrituras sagradas falam nos filhos do homem, refere-se à descendência de Ada. A todos vocês que estão aí no YouTube defendendo o nome verdadeiro, esta é a nossa descendência, a descendência de Ada Kadimon. Porém, todo aquele espírito que não pode dizer, todo aquele que não pode dizer Abba, a Yahweh, esse não pertence a ele porque é filho dos Elohim. Então essas 2 espécies não podemos nos esquecermos que existem na Terra. Mas chegando ao Gênesis 6, versículo 2, nós vamos observar que vendo os filhos de Yahweh, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si como mulheres. Quer dizer, foi o primeiro ato de casamento misto. Algo que revoltou tanto ao nosso Criador e Pai,
que ele promoveu o dilúvio, foi a causa do dilúvio. Indo mais à frente, vamos encontrar menção a as duas espécies em Isaías. Isaías 14, versículo 20. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Portanto, irmão, existe a descendência do benigno, a descendência de nosso Pai, que vem de Ada, do homem que ele moldou com sua própria mão, e a descendência dos malignos, é essa que não herda, jamais será nomeada. Novamente, uma menção a essa segunda espécie de ser humano. Em Isaías 26, 14, tem uma menção que diz que mortos não tornarão a viver. Olha, aí o profeta refere-se a um desses grupos. Mortos não tornarão a viver, não ressuscitam. Ainda no capítulo 26, versículo 19, diz o seguinte: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Ora, no mesmo capítulo, as duas espécies, os dois gêneros de raça humana, a mortal e a imortal, a que descende do Todo-Poderoso, a que descende dos malignos. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17 ao 22, deixa isto muito claro. É por causa dos filhos dos homens para que Iarro os proves, que eles são iguais aos animais. Assim como morre um, morre o outro, e o mesmo lhe sucede. Ambos têm o mesmo fôlego de vida. Quem disse que o fôlego de vida dos animais se dirigia para baixo e dos homens para cima? Nada vi melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho, pois esta é a sua recompensa debaixo do sol. Portanto, irmãos, não há a menor esperança de ressurreição. Não interessa se ele é bom, se ele é mau, se ele fez o bem ou o mal. Assim como a eleição dos gêmeos, que antes de nascer, Iarro já tinha amado a Jacó e já tinha aborrecido a Esaú, da mesma maneira se procede em relação à eleição. Depois de ouvir o sábio Salomão em Eclesiastes, o Evangelho de Aronã, no capítulo 1, versículo 12 e 13, deixa bem claro as duas espécies de gênero humano. Já no Novo Testamento, no Evangelho de Aronã, quando ele diz que todo aquele que pode crer que arrucha ao Todo-Poderoso, esses não nasceram nem da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Arro. Portanto, não é uma pessoa comum, e sim um predestinado. Pois não nasceu ele de uma atração sexual, como é o normal de nascer todo homem, filho dos homens. E já sabemos que são os filhos dos Elohim. Agora, por que para que os Elohim criaram esses filhos? Criaram em antítese ao homem que Ada. O homem Ada, em antítese ao homem que Arrucha criou. Então, muito bem a respeito disso fala Enoque. O livro de Enoque, meus irmãos, estão comentados nas escrituras, está na internet. Todos nós temos acesso a ele. Vejamos a sentença que foi dada aos Elohim.
Elohim, e Yahushua pediu ajuda de Enoque, e Enoque procurou o Todo-Poderoso, e falando a respeito ele trata de sentinelas, é tratado no livro pelo termo de sentinelas, e Yahushua diz o seguinte, diz que a sentença já existe, e eles permanecerão amarrados até que Yahushua mate seus filhos. Quem são os filhos dele? A população humana. Por que matar? Porque eles ensinaram meus filhos a pecarem. Eles chorarão a morte dos filhos deles. Portanto, meus irmãos, toda a Escritura ela converge claramente para essas duas espécies humanas na face da Terra. Essa é a primeira. Eu queria ainda fazer um comentário a respeito desse segundo ser humano, esse que não foi Yahushua quem criou, que não vem de Ada. Quero ver. Acho aqui rapidamente um ligeiro comentário. Aqui. O livro do Mistério Oculto traz, olha, quando se fala de cabala, eu sou cabalista. Eu não falo de cabala que eu faço. Não uso a cabala para adivinhações. E sim o Sefer Zohar, o maior tratado cabalístico de Israel. Este sim merece crédito. Como o livro do Mistério Oculto preservou letra por letra, no axioma de Pistório, letra por letra do nome do Eterno. Quer dizer, a Cabala milenarmente vem seguindo essa doutrina porque é criação do Eterno. Vamos ver aqui o que diz a respeito deste homem mortal. Na página 109, diz o seguinte. Vou me aproximar da tela, ver se tá bom. Tá nítido o foco, tá, né? Olha, vamos ver o título do livro. Vamos ver aqui, o livro do Mistério Oculto. E os Elohim disseram, façamos o homem da mesma forma quando se disse que a criação do homem era feita à sua imagem e semelhança, entre aspas, dos Elohim, pressupõe-se a retidão neste homem, portanto, e eles terão domínio sobre os peixes do mar e sobre as bestas da terra, etc, etc. Bem, este é o homem criado pelos Elohim. Na página 117, vamos ver uma diferença entre ele e nós. Aí. Os filhos, veja o foco, meu filho. Os filhos, tá focando bem? Tá. Dos Elohim, que são aqueles espíritos que não se encontram contidos na sabedoria suprema. Portanto, meus irmãos, embora se presuma retidão para alguns deles, eles não têm parte na salvação. Ainda na página 118, o livro do Mistério Oculto esclarece. Novamente eu vou levar até a câmera para que vocês vejam comigo.
em que nome, no nome sagrado, em que eles exercitam a si mesmo, pelo ensaio de várias maravilhas, mas não os sagrados inferiores. Inclusive estes últimos não pode exercitar a si mesmo, a não ser no nome e não no sagrado. Portanto, no nome sagrado, o nome sagrado é vedado a eles. Na página 249, tem uma menção importante. Vamos atentar e pedir sabedoria de Yahushua, que ele conceda entendimento para todos meus irmãos. De que modo seria igual às bestas? Seria igual às bestas ao não pertencer à raça de Adão. E por isso mesmo nunca poderá receber o Espírito Sagrado, Ruach Kadosh. Como as bestas que não podem receber o Espírito em seu corpo, enquanto se este corpo for o mais honrável dentre todos os corpos, por ser a imagem e a semelhança do Supremo, não deve ser associado a todas aquelas coisas ignominiosas. Finalizando, eu quero mostrar uma observação aqui no livro ainda do Mistério Oculto. É uma referência a respeito do bezerro de ouro. Vamos ler. Tá bom, foco? Esse bezerro era como o símbolo dos Elohim, e não de Yahweh. E a este os israelitas pediram: faça-nos como os Elohim, que viveram antes de nós. Esse é o número dos Elohim que se aplica à porção, aí por aí vai. Mas o que interessa, meus irmãos, é aqui, olha. A este os israelitas pediram: faça-nos como os Elohim. A eles, meus irmãos, estava proibido adorar outro a não ser Yahushua. Bem, meus irmãos, em relação ao nome sagrado, eu quero lembrar a vocês o seguinte: existe uma fórmula aqui no livro do Mistério Oculto para a identificação do verdadeiro nome. O verdadeiro nome sagrado tem que ter 8 sendas, ou seja, 8 letras, mas o resultado gemátrico dele, quando somar o valor de cada letra, como todos nós sabemos, as letras hebraicas são numeradas, a soma delas até transformá-la em unidade, que é o que chamamos de gematria, tem que dar 7, porque este é o número que a boca do Eterno confirmou. Perdoar quantas vezes? 7 vezes 70 vezes no só dia. 7 são os dias da semana. O 7º dia ele santificou. Meus irmãos, 7 é o seu número. Existe uma letra cujo número é 70. Esta letra
ela simboliza ele completamente. Nós vamos voltar ao assunto da necessidade do corpo, do segundo corpo do nosso Pai. Mas esta letra chama-se o Ain. O Ain é comparado àquela árvore do Éden, aquela árvore que dá 12 frutos por ano e as folhas cura as nações. O Ain é o olho que tudo vê. O Ain é a letra que mais identifica o Criador, pois o seu valor é 70. 7, o seu número gemático, e o 0, o símbolo da negatividade. O símbolo do período de milhares de anos, o período negativo da vida do nosso Pai. Bem, meus irmãos, tudo isso esses assuntos podemos fazer vídeos individuais, com riqueza de detalhes. Mas em relação, tem pessoas que eu vi na internet com dúvidas em relação do pai e do filho, quem é o pai, quem é o filho, procurando um nome para o pai, um nome para o filho. Antes de chegar a isso, concluindo a fórmula do nome, ela tem que ter gematria 7, ela tem que ter o tetagrama dentro dela. O tetagrama é a forma do corpo humano, é a forma do corpo de todo ser inteligente. Porém, ele não é o nome completo do nosso Pai. Os Elohim foram criados pelo poder do tetagrama. Todo nome dos Elohim são de 3 letras, todos tirados do tetagrama. Porém, nosso Pai tem um nome com 8 letras, com gematria 7, e o tetagrama na sua posição normal dentro do nome. E de maneira nenhuma podemos retirar dele o Ain, porque a Cabala nos alerta que se o Ain fosse retirado, tudo que existe deixaria de existir. O Ain é fundamental. Agora, o grande segredo que está no Ain, que gerou esta dúvida entre os nossos próprios irmãos, uns adoram Yahushua, outros adoram Yahushua. Bem, meus irmãos, tudo isso está no Ain, vai ser resolvido agora. É que o valor secreto do Ain está sendo revelado a vocês agora. O Ain equivale ao som do ar dobrado. Do ar, como é tantas palavras lá em Yaakov. A palavra Yaakov é com 2 A. Isaac é com 2 A. E esse A dobrado existe em função do Ain, que tem o som de A dobrado. Vamos confirmar isso num hebraico muito antigo, contido no livro do Mistério Oculto. Meus amados irmãos, pondo um ponto final em qualquer dúvida, pelo menos entre esses 2 nomes, Yahushua e Yahushua. Vejam vocês mesmos o real valor do Ain. É a 16ª letra, valor de O ou AA, A dobrado, ou NG guteral. No nosso caso é o AA. Desenho do Ain, o seu valor numérico 70. Bem, eu acredito que isto ponha um ponto final em qualquer dúvida. Põe ela no ar. Está no ar? Bem, portanto, as letras que compõem o nome do Pai é Iode, Ain, Re, Vav, Shin, um outro Vav, um Aleph e um Re final. São estas 8 expressões gráficas, as 8 letras que compõem o nome acima de todos os nomes. Lembrando-se sempre, o Iode tem valor de 10, eu tenho esse nome em minha mão. O Iode
Localizei. O iode com valor de 10. A IN com valor de 70. O primeiro Re, o iode Re, da diagrama, na posição correta. O primeiro Re, 5. VAV 6. Shin 300. VAV 6 novamente. Aleph 1. Re final 5. A gematria dessas letras, com esses valores, não será outra a não ser 7, um número gemátrico do nosso Pai. Em relação ao Filho, e o Pai, Yeshua, Yahushua, ou Yahushua, Yahu ou Yahushua, olha, meus irmãos, veja o que diz o próprio Pai no livro de Isaías. Aqui eu creio que não vai deixar mais dúvida para ninguém. É um só capítulo, decide toda coisa. Bota em pausa aí, meu filho. Abraão, bota em pausa. Solta o que esse negócio do seu. O profeta Isaías, no capítulo 43, primeiro dá uma explicação a nosso respeito. Meus irmãos, eu quero esclarecer a vocês que todo Yahundim, quem nasce em Israel, não é Yahundim. Quem nasce em Israel é Saibra. Yahundim, nós Yahundim, não somos um grupo sanguíneo. Nós somos um grupo ideológico. E qual é a nossa ideologia? O Shema. Ouve só Yaakov. O Yahushua, nosso Pai, o Yahushua é um. Bem, esta declaração ardente da unicidade é o que faz o Yahundi. E o conhecimento pleno do nome para aqueles que vão salvar. Porque quem conhece esse nome o põe a salvo. Bem, o profeta Isaías diz no capítulo 43, versículo 6. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Aqui ele manda também uma pequena mensagem para o mundo protestante, veja. Trazer o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Bem, meus irmãos, então quem é os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão é aqueles que são chamados pelo nome de Yahushua, aquele que pode entender que este é o nome do Todo-Poderoso. Em Coríntios, Shaul diz, todo aquele que confessa que Yahushua é Abba e Yahushua, esse vem do Espírito. Quer dizer, esta é a linhagem de Ada, a linhagem salva. Todo aquele que não pode, que duvida, que minhas ovelhas ouvirão minha voz. Todo aquele que não pode ouvir, são filhos dos Elohims. Eles não estão contidos na sabedoria do nome. Não há salvação para eles. Não foi para eles. Para eles o Pai falava em parábolas. Para que não entendesse, não compreendesse, não se arrependesse e não tivesse que ser salvo. Bem, meus irmãos, agora em relação a essa parábola de pai e filho, o filho do nosso pai é Ada, esse que ele fez com sua própria mão, não tem outro filho. Ele criou e deu a vida por ele. Ele disse no livro da criação do universo, um da sua descendência, meu filho, vai morrer para que você não tenha vida eterna. Ele, quem vai fazer isso? Ele disse, eu. E nesta hora, Ada entra em desespero com ela. Esses são os filhos dele. E nós, por descendermos dele, somos salvos filhos dele. Nós somos os filhos. O povo eleito, a nação eleita. Entendeu? Então não é todos que nascem na terra. A grande maioria, nós somos o pequenino rebanho. Veja o que foi dito. Não vos afligis ao pequenino rebanho, porque o vosso Pai vos agradou de vos dar o reino. Portanto, o grande rebanho não interessa para o Pai.
pai falava em parábola para ele não ter salvação. Não interessa esse grande rebanho. E o pai deixa claro quem é o filho, viu? Olha, veja bem. Vós sois as minhas testemunhas. Quem é a testemunha? O povo que ele chamou do norte e do sul. Aquele que tem o nome dele. As minhas testemunhas, diz o Yahushua. O meu servo, a quem escolhi. Olha, marque bem, é Isaías 43:10. É muito sério esse versículo de Ciro em toda a situação. Veja bem. O meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais. 3 palavras para explicar a mesma coisa. Para que saibais, creais e entendais que sou eu mesmo. E que antes de mim, Iago nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Iago. E fora de mim não há Salvador. Portanto, irmão, Salvador e Criador é a mesma pessoa. Filhos somos nós. Se obedecermos, teremos 100 vezes mais ainda neste século. Mas, ainda que não venhamos a obedecer, seremos punidos com vara. Mas, de jeito nenhum, ele tirará de nós a sua misericórdia. Bem, meus irmãos, eu espero ter esclarecido alguma coisa. Se tem mais alguma coisa, eu não me lembro agora, mas estou pronto para atender a todos meus irmãos. Meu nome é Oscar Pinto. Atendo pelo telefone 87 98 858 7608. Dá para você? Está gravado. 87 o código, 988587608. Estou pronto para tirar qualquer dúvida, se vocês julgarem necessário. Shalom para todos. Por favor, faça seu comentário. Esta é uma maneira de você contribuir para a sã doutrina. Faça o seu comentário. Solicite explicação sobre aquilo que você acha necessário, sobre todo e qualquer assunto que tiver nos livros das Sagradas Escrituras. Estarei aqui, Oscar Pinto, seu servo de todos vocês, meus santos irmãos do YouTube. Até a próxima.